Quero primeiro agradecer ao Tércio e à Sônia pela acolhida e foi dizer que foi graças ao Joaquim que eu vim parar aqui. Estou muito feliz porque aqui tem tudo que eu gosto. É um ambiente delicioso para a gente conseguir conversar, coisa tão rara hoje, né? A gente tem vivido em guetos, a gente só tem pregado para convertido, cada um de nós só consegue falar para a própria bolha. Então, poder compartilhar as angústias e ouvir experiências diferentes das que a gente tem é uma coisa muito boa. E obrigada, Tércio, a sua generosidade assim, vai ficar registrada para sempre. E eu vou falar sobre magistrados e privacidade, a magistratura e a privacidade. Eu não sabia bem que tipo de abordagem eu ia trazer aqui. Disse para o Joaquim que eu só topei falar com ele porque eu vim aqui disposta a contar as maiores intimidades da vida privada do Joaquim. E eu ia me divertir fazendo isso. E ele disse que não era bem essa a finalidade do nosso encontro. Mas, assim, eu venho ouvindo todas as falas, especialmente toda vez que eu ouço o ministro Jobim falar, eu fico arrasada, porque ele me dá um banho de pragmatismo que eu sempre acho que não tem salvação, não tem saída, mas aí depois eu vejo a vida que ele tem e a história que ele tem, eu acho que é tudo retórica, que no fundo ele tem muito mais esperança do que ele deixa transparecer no discurso. E o Paul Valéry, que é um filósofo conhecido, ele dizia que o problema hoje em dia é que o futuro não é mais o que costumava ser. E isso nunca foi tão verdade, especialmente quando a gente pensa em discutir privacidade. E a primeira questão que eu trago aqui é uma pergunta: será que ainda existe privacidade? A gente continua repetindo o modelo de privacidade como se existisse um modelo de vida pública e um modelo de vida privada que existia historicamente, e como se na nossa contemporaneidade nós ainda convivêssemos com Caio, Tício e Mévio. E esses personagens não moram mais no nosso ambiente, no nosso cotidiano. E a transformação tem sido tão rápida e tão grande, né, que é difícil perceber o quão profundamente essa linguagem tem mudado. E eu sou juíza há 23 anos. E nesses 23 anos eu consegui perceber essa transformação no dia a dia, e sou juíza de uma especialidade que cotidianamente eu vinha trabalhando com ações protegidas pelo segredo de justiça, que são ações de direito de família e ações de sucessões e interdições. Sempre foi muito simples entender o conceito do privado quando as pessoas tinham o privado como um valor. Então não era difícil imaginar que num determinado contexto um casal não quisesse que a vida deles fosse exposta porque aquilo dizia respeito à intimidade deles. E que não era uma questão do Estado interferir na vida privada das pessoas. Isso para mim sempre foi muito claro. Só que a mudança foi de tal ordem com essa nova linguagem, que eu acredito que seja uma nova linguagem que nós experimentamos com o uso das redes sociais e com a sociedade do espetáculo, que a questão hoje, a minha questão mais difícil, não é lidar com a invasão da privacidade, a invasão pública na privacidade das partes que procuram a justiça, mas é lidar com a evasão da privacidade de quem nos procura. Para vocês terem uma ideia, durante esses anos e assistindo assim, muitas audiências, foram mais de 20 mil, eu consegui reunir algumas histórias que eram muito repetidas, alguns padrões muito repetidos, alguns arquétipos muito repetidos, e construir algumas crônicas. Publiquei 2 livros de crônicas dessas histórias de personagens de ficção, mas com o fundo real daquele dia a dia, da rotina numa vara de família. E fiquei preocupada porque eu tive muito cuidado de preservar a intimidade das pessoas que passaram pela vara de família. Em momento nenhum eu queria deixar transparecer que aquelas histórias que eu escrevia podia ser a história de alguém que tivesse passado na minha vara. Pasmem vocês, no dia do lançamento do livro,
chega uma personagem muito conhecida na cidade, pega o livro, folheia, e chega para mim indignada na mesa e fala assim, mas a minha história não está no seu livro. Porque, assim, eu preocupada com a preservação da intimidade, e o que as pessoas buscavam era a visibilidade, porque hoje, quem não é reconhecido, quem não é visto, quem não tem like, quem não tem 1 milhão de amigos, não existe no mundo paralelo, que é um mundo virtual, e que existe com uma força e com uma potência que eu acho que nós temos desconsiderado nos nossos questionamentos e nesses debates mesmo. E logo em 2013, quando começaram aqueles movimentos de junho, que a gente não entendia bem o que acontecia nas ruas, e acho que até agora continuamos sem entender, teve uma percepção muito clara também de que a vida privada estava invadindo a vida pública. E isso foi acontecendo lentamente a partir da queda do Muro de Berlim, que eu acho que foi um marco importante na saída do cidadão das grandes discussões e dos grandes debates ideológicos, com a hegemonia de um determinado pensamento e de uma determinada ideologia. O que sobrou para o cidadão? Invadir o espaço público com a demanda privada. E era uma demanda que historicamente não chegava ao Estado. Então, se vocês fizerem uma pesquisa rápida dos cartazes da rua, né, de 2013, tinha lá: é uma vergonha o preço da passagem mais cara do que a maconha. Essa era uma demanda, então a maconha é mais barata. O outro, meu útero é laico. O outro a questão de gênero, a questão do feminismo. Essas demandas começaram a transbordar e a chegar no ambiente público, que historicamente não estava habituado a lidar com esse tipo de demanda. E foi uma demanda tão nova, e eu tive tanta dificuldade de compreender que mundo era esse, que linguagem era essa, que na época eu estava na Associação do Rio e a gente resolveu chamar aqueles meninos que eram do Mídia Ninja, que filmavam as manifestações, para explicar o que estava acontecendo, porque ninguém entendia bem o que estava acontecendo. E nesse mundo de novas tecnologias e de coletivos e de organizações, a gente começa a perceber que o que nós experimentamos hoje não é só uma mudança funcional da política, das representações, é uma mudança estrutural. A política hoje começa a acontecer em outro ambiente. E é esse ambiente privado que tem suscitado do Estado uma interferência para a qual o Estado não se preparou para intervir. Então, é um desafio perceber que nós temos uma baixíssima formação humana para lidar com essa demanda que chega. Especialmente nós magistrados, porque nós viramos juízes porque fazemos um concurso público. E um concurso avalia se você conhece direito, se você conhece as normas e se você sabe dar a solução adequada às normas e argumentar. E o que menos importa nesses novos conflitos e nessa contemporaneidade é exatamente esse tipo de formação. Então, a humanidade precisa reunir os saberes que sempre caminharam juntos e que sempre nasceram da mesma raiz. Não é possível você imaginar que um juiz, porque estuda direito e porque faz um concurso, tem aptidão para enfrentar as questões e os conflitos que chegam com a complexidade que tem chegado. O nosso risco de deslegitimação não é o risco da distância ou de não falar a linguagem apropriada, é de não compreender o que a sociedade espera que o Estado faça nesse novo contexto. E preservar a intimidade das pessoas e a privacidade das pessoas parece que é um papel urgente hoje da justiça, porque as demandas que chegam são demandas de uma sociedade profundamente infantilizada. Então, tem processos para decidir em que colégio uma criança vai estudar. Então, você tem um pai e uma mãe brigando na justiça para que o juiz diga em que escola a criança vai estudar. Isso não é um problema do Estado.
E o pior é que o Estado, ao invés de dizer toma que o filho é seu, tem decidido. Então, o Estado hoje decide que tipo de tratamento a pessoa vai fazer, que tipo de relacionamento a pessoa vai viver. Não tem nada mais invasivo do que esse tipo de atuação. Isso tem me incomodado muito, porque esse perfil de juiz que soluciona todos os conflitos e de juiz salvador da pátria é um perfil que acaba sendo insensado, especialmente pelos garotos que chegam muito jovens e que padecem de uma formação humana mais integral e mais adequada. Então, quando se vêem com uma caneta na mão, com possibilidade de decidir sobre a vida e sobre a morte das pessoas, acham que podem decidir sempre afirmando a vida e possibilitando uma vida idealizada, especialmente turbinada por esse modelo de sociedade que é desenhado nas redes sociais. Porque nas redes sociais todo mundo é lindo, todo mundo é magro, todo mundo come aqueles pratos maravilhosos, todo mundo tem 1 milhão de amigos e todo mundo é feliz. E se eu não sou feliz, alguém é responsável por isso. Quem vai resolver o problema da minha felicidade, que é um problema íntimo e privado? Não é o Max, não é no divã que eles vão mais, eles vão ao juiz. E o juiz não tem mecanismo para enfrentar esse tipo de demanda. A frustração é enorme quando você chega com uma demanda dessa natureza e o juiz diz não. Você tem que decidir a sua vida. Você que é dono do teu desejo, da tua vontade. Então, o risco da interferência na intimidade e na privacidade, isso diz respeito ao próprio exercício da democracia, a própria sobrevivência da democracia, porque quando a gente fala de controle, a gente fala de controle normativo. E quando você fala de uma demanda que não pode ser medida por controle normativo, você fala de moral. E aí vai depender da moral e da subjetividade de cada juiz a decisão sobre a vida íntima de cada pessoa. Então, essas são as grandes inquietações que eu trago. Eu vou passar para o Joaquim, depois eu volto para a gente falar do comportamento do magistrado no uso desse novo ambiente e dessas redes sociais e da exposição. Então. Quer me tirar? Tá me caçando aqui. Tá. Sônia, onde é que está a Sônia? Teste, uma salva de palmas para eles. Vamos lá. Tem um problema que tem me ocupado no pensamento nos últimos tempos, e que não tem nada a ver com a gente estar aqui, mas tem tudo a ver, que é o seguinte, eu tenho me preocupado muito comparando o Supremo com o Banco Central. E o que isso tem a ver com privacidade, o que tem a ver com isso, né? Então, o meu tema, dentro dessa comparação do Supremo com o Banco Central, e aí eu acho que vocês já devem ter percebido uma chamada de programação, é que as decisões do Banco Central são fechadas, do Copom são absolutamente fechadas e do Supremo é absolutamente aberta. Então, eu fiquei pensando sobre os modelos institucionais, por que o Banco Central é fechado e por que o Supremo é aberto e quais as consequências disso.
E então o tema é a privacidade das instituições. No Supremo, a privacidade, vamos dizer assim, não existe comparada com o Banco Central. Então, e a partir dessa comparação, eu faço alguns questionamentos, etc. Em que contexto eu comparo os dois? Né? Eu comparo os dois num contexto que é a tendência do mundo no século passado. O mundo iniciou o século com 15 países democráticos, acabou o século com 100 e poucos. Quer dizer, o século passado o mundo fez a opção pela democracia. Opção não quer dizer implementação. Então, esse século é o século do stress test da democracia. Ou seja, o mundo vai conseguir implementar a opção que fez no século passado? Esse aqui é o grande tema dos Estados Unidos, da Itália, de toda a África, da América Latina, de nós todos. No século passado, a Alemanha não era democracia, a Itália não era, Portugal não era, Espanha não era, Argentina não era, Brasil não era, etc, etc. Esse ano, esse século, será que as instituições são capazes de implementar a opção? Entre essas instituições, as duas principais, no modelo nosso, no jurídico é o Supremo, que é o detentor da palavra final, né? E o Banco Central é o detentor do empréstimo final. É aquele quem regula o empréstimo final a governos, tesouro, bancos, etc, etc. Então, um controla a moeda, outro controla a lei em tudo, né? E aí a minha preocupação é essa privacidade que no Brasil o Supremo abriu mão, entendeu que seria melhor não tê-la. A maioria dos países, eu acho que a tendência vai ser os países entrarem num judiciário cada vez mais transparente, não é? Diversos estados americanos, já os Supremos são transparentes, e a Inglaterra você compra na hora, com cartão de crédito, o trecho que você quer do julgamento da televisão, etc. Acho que Bom, mas a minha questão, então, é o seguinte: se essas instituições, Supremo e Banco Central, colaboram em esse modelo de decisão sobre a moeda e a lei, colaboram ou não para implementar a opção da democracia que os países lá fizeram, etc. E as crises, porque todos têm passado isso. Seja a Inglaterra, seja os Estados Unidos, seja esses países todos nisso. Bom, o contexto, então, sobre o qual eu faço essa reflexão, é um contexto de democracia. Na democracia, a gente tem que tratar, dê o nome que queira, mas com a questão da publicidade. Quer dizer, não existe democracia sem publicidade. Tem problema, ou transparência, você tem... Depois você tem... Isso é endógeno. Você tem a vontade de participar, quer dizer, de ser proprietário, de participar das decisões que lhe afetam.
Essa é uma característica da democracia. Eu quero falar, não quero só ouvir. Né? Essa é tudo. E não querer falar, e não somente ouvir, é possibilitado pelas tecnologias hoje todas e mídias sociais. Só para vocês terem uma ideia. A FGV São Paulo fez uma pesquisa que faz sempre de confiança das instituições. Agora, saiu um mês e meio atrás, ou 2 meses. São 14 instituições. Exército, mídia, imprensa, justiça, legislativo, MP, polícia, etc. Nessa última, agora, mais recente, todas as instituições no Brasil caíram na confiança. Todas. O que dá um certo mal-estar, quer dizer, as pessoas não estão acreditando de que essas instituições vão conduzir a quê? A mais participação, a mais liberdade, etc. Só uma subiu, e subiu 60%, que foi as mídias sociais. No ranking clássico, a instituição que mais se confia é as Forças Armadas. O Jobim ia dizer, mas não, ele falou. Aqui proibiu que o Jobim completasse o pensamento dele ao falar de Bolsonaro. E você fez bem, Nelson. Você fez bem. Não, mas ele ia contar outra hipótese, que você cortou. Bom, segundo lugar é a igreja, Forças Armadas, igreja. E terceiro lugar agora são as mídias sociais. Passou a imprensa, passou a televisão, passou o MP, passou as instituições todas. Então, ou seja, as pessoas estão confiando na rede. Acho que não é por inveja, não, tá? Então, as redes é algo que é positivo para as pessoas. E é fruto de quê? Liberdade, tecnologia, democracia e participação. E ela faz o quê? A rede é um teste de confiança nas instituições. E, hoje em dia, o principal teste de confiança nas instituições é a indignação com a corrupção. É a indignação cada vez mais espraiada. Então, a pergunta que tem que se fazer é o que o Brasil faz hoje, e vai ser violência, desemprego e corrupção, vão ser os 3 temas de eleição. Se as instituições são capazes de lidar com a corrupção. Essa que é a novidade. Essa que é a novidade. E ela abala tanto que nós não sabemos o que vai ocorrer, porque nós não sabemos. Não é Lava Jato como instituição. É Lava Jato não como espécie, mas como gênero. No Brasil tem mais ou menos, hoje eu mandei fazer outro dia uma pesquisa, mais de cerca de 40 ou 50 investigações, processos, etc., tal, tipo Lava Jato. Tipo. Né? Essa coisa. Então, a mídia, ela reflete essa indignação. E a conquista é a liberdade de expressão e a liberdade acadêmica, não é? E as mídias sociais estão expressando isso. A novidade é a pluralidade de fontes, não é mais o controle das fontes. É a imensa pluralidade das fontes.
Essa que é a mensagem que as mídias sociais mandam. Você vai barrar a fonte? Você vai responsabilizar a fonte? Vazamento. Vazamento são dois aspectos distintos. Não é? Um é um aspecto de administração pública, de responsabilização dos funcionários ou dos administradores de justiça, ou dos advogados, ou das empresas concorrentes. É o próprio mercado que tem que se controlar. E a outra coisa é se você divulga ou não divulga. A gente tem esses problemas todos. O Toffoli fez uma menção aí, a ilha de edição. Eu quero mais ilhas de edição. O controle de uma ilha de edição só pode ser feito com mais ilhas de edição. O controle do jornal nacional só pode ser feito com mais jornais nacionais. Quer dizer, o controle da imprensa só pode ser feito com mais imprensa. Então, é nesse contexto que eu analiso Banco Central e Justiça, e aí vou chegar um pouco no que a Andréa fala. O Jobim usou a expressão máscara, né? Máscara. E que só se fala de privacidade quando prejudica a máscara, se distingue da persona, não é? Então você reclama. Por isso que o Banco Central é fechado. Porque se você for saber, tem um livro, tem vários livros, tem Os Alquimistas, sobre os presidentes do Banco Central, Ben Bernanke, Trichet e o Melvin, que lidaram com a crise de 2008 e que lidaram com a crise da Grécia e de outros. O Banco Central, como Supremo, vive da credibilidade e da confiança. Mas se você for saber como são feitas decisões do Banco Central, são iguais às salsichas, ou são iguais às leis. Quer dizer, é de uma incerteza absoluta. Ou seja, Nelson, a privacidade dessas instituições era para proteger um mito de decisões racionais do Banco Central e decisões desinteressadas. Esse é um pouco os problemas que a gente tem no Judiciário e no Supremo agora. Porque o mito de decisões racionais e desinteressadas está num momento de transição. E as pessoas estão vendo isso. O Banco Central você não está vendo ainda. Não é? Mas dois fatos simples. Em 2008, quando o mundo ia se acabar, por causa da crise, não é? Teve um momento em que o Fed se reuniu e tinha que tomar uma decisão até 2 horas, não conseguiu, mas tinha que dar uma declaração. E decidiram o seguinte: vamos dar uma declaração que ninguém entenda. Porque a declaração era mais importante do que o conteúdo. Me lembra uma história do Brito, do Aires Brito. Presidente, não sei se você estava lá já. Já, quando ele foi presidente. Estava lá. Aí, o Brito contando depois que quando iniciou o mensalão, o Joaquim Barbosa quis fatiar o julgamento, não é? Por grupos e por instâncias, etc. Tal.
E o Lewandowski disse, não, tem que... você profere o seu voto todo, depois eu profiro, depois vota-se, etc. e tal e tudo. Então era ou fazer um voto dentro do modelo tradicional ou a proposta estratégica do Joaquim Barbosa. Então, aí diz o Brito. O que estava em jogo, entre outras coisas, era que se você fizesse a estratégia do Lewandowski, não haveria audiência na televisão, porque ia ser horas de voto e as pessoas não iam compreender o voto. Patavina. Hein? Patavina. A do Joaquim Barbosa tinha um componente didático e de mais visibilidade. Aí diz o Brito. Eu tentei o máximo no plenário de conciliar os dois. E não consegui. Aí não sei se você se lembra, Toff, ele fala com muita graça, dizendo, então, os dois estão aprovados, está encerrada a sessão. Agora, só que um era incompatível com o outro, não é? Mas aí ele teve tempo para depois, aí o Lewandowski cedeu, e neste momento Joaquim Barbosa ganhou o julgamento, porque passou a ser um julgamento absolutamente distinto, né? Essa privacidade das instituições é para proteger o mito da racionalidade. Por quê? Porque as pessoas têm que acreditar que o julgamento ou a decisão do banco é imparcial, é técnica, é científica, etc. e tal. Quando você vê que ela é apenas humana, abala a confiança. E nós estamos... E como é que se dá o nome de quando se abala a confiança no direito? Abala a legitimidade. Abala a crença. E sem essa crença não se funciona. Então, o que as mídias sociais, a transparência, etc., tal, faz é exatamente isso. Nós estamos num momento em que a privacidade das instituições tem muito de proteção de uma racionalidade que não existe. Tem 3 prêmios Nobel. Foi mencionado aqui levemente a palavra que eu quero mencionar. 3 prêmios Nobel de Economia que sucessivamente dizem o consumidor e as instituições não decidem de acordo com a racionalidade financeira. Tem o desejo, tem a emoção. Isso tudo. Então, quem quiser entender uma decisão econômica hoje tem que abandonar o mito da ortodoxia financeira, de que o agente econômico age por pura razão. Os prêmios Nobel dizem, esqueçam essa razão. Quando você começar a ver que tem emoção, que tem desejo, que tem vários outros fatores, que não uma razão. Você já percebeu qual é o tema do meu texto? É ortodoxia financeira e dogmática jurídica. As duas estão em crise. As duas estão em crise. E eu não participo de um clube, como diria o Groucho-Marx, que me aceitasse, ou um clube em que eu tenho que ser ou ortodoxo ou dogmático. Quer dizer, então, essa que é a história toda. Bom, aí eu chego com a Andréia, e aí a gente pode fazer um pequeno diálogo. Andréia,
É inveja ou empatia que as redes provocam? Não é? A transparência provoca inveja ou empatia? O que me une ao Tércio é isso. Vocês podem ficar de descansar. É empatia. Viu? Então, o seguinte, rede é conexão, é conectividade, é empatia, é sintonia, são pontes. A transparência necessariamente não é um estímulo de inveja. Eu sou contra o foro privilegiado, não por inveja, mas pela indignação ética, que eu mencionei lá desde o começo. Então, esses sentimentos novos que a rede concretiza, não é? O meu filho João, que está aqui, ele é um especialista em crowdfunding, que é o seguinte: eu quero publicar um livro e não tenho dinheiro. Quem quer publicar o livro comigo, não pelo dinheiro, mas por um outro valor? É a rede que me possibilita isso. Tá? Você tem empresários hoje da maior importância, como José Luiz Alqueires, não sei se alguns de vocês sabem quem é, presidente da Eletrobras, da Light, enfim, uma pessoa do mais alto nível. Ele queria se candidatar, Nelson, não para ganhar, mas para ter a visibilidade de transmitir as suas ideias. Ou seja, participar de campanha é uma forma de ganhar, porque a rede permite isso. Você tem milhares de movimentos de jovens, tanto que você, hoje em dia, não fala mais de partido, você fala de movimentos. O Hulk era movimento, o outro era movimento, o outro era movimento. A decisão eleitoral que eu acho, esse ano, como ocorreu nos Estados Unidos, na França e nos outros, vai ser não ideológica, não partidária, embora sendo ideológica, mas será, sobretudo, tecnológica. Quem investir mais, e o Bolsonaro exige e tem investido excelentemente bem nisso, por quê? Porque a tecnologia, hoje em dia, é algo disponível para o bem ou para o mal. Para a fé ou para a experiência? Para o silêncio ou para a fala? As mídias sociais é uma maneira de você conhecer a sua realidade. E aí eu encerro. Eu fiz análise até não poder mais, quer dizer, até que eu... A psicanálise é um ato de amor, né? Em que você aprende a se amar. Aí você se ama tanto que aí você larga a análise. Não é? Essa aqui é a história. Então, eu prefiro que você tem que se conhecer. Suas fraquezas, tudo. Eu prefiro o conhecimento que as redes sociais trazem, mesmo nessas situações, porque eu acho que quanto mais eu conheço, por exemplo, a minha esposa, mais eu amo ela. Mas aí eu acho que pode ser apenas um caso individual. Eu estou completamente de acordo com o Joaquim quando ele fala da necessidade da publicidade de tudo que diz respeito à vida pública. Eu não consigo
conceber nada que seja público que não possa ser controlado e que não possa ser visto. Não me agrada nada que diga respeito à minha atividade pública com porta fechada. Não me agrada. Eu acho que não melhora a atuação das instituições quando as instituições se fecham. E acho que o que legitima a instituição não é a autoridade que ela exerce, mas é o conhecimento que a sociedade tem do seu funcionamento. Transição e os problemas que o Supremo passa hoje não merecem pânico. É uma oportunidade que a gente tem para construir algo novo. Essa pesquisa que o Joaquim traz da GV, da credibilidade das instituições, que fala da segurança, das Forças Armadas, isso é bem o reflexo do medo que a gente sente ante a instabilidade que a gente vive. A gente está vivendo um momento de profunda instabilidade. E é perturbador viver, acordar e dormir todos os dias submetido a traumas sucessivos como esses que a gente tem vivido na vida pública. Então, o meu medo, e aí eu não entendo muito de psicanálise, mas o meu medo é que a gente desencadeie uma neurose a partir dessa exposição permanente a esses traumas que não acabam, porque a vida pública tem suscitado isso. E vários psicanalistas com quem eu tenho conversado têm dito que a pauta do divã saiu da subjetividade e passou para a angústia diante da instabilidade. Então, isso é perturbador. E das famílias com quem você lida. Também é um reflexo que acaba, né, impactando as famílias. Mas eu acho também, Joaquim, aí é uma observação que eu divirjo um pouco de você. Eu acho que a rede é sim um espaço importante, mas eu acho que esse espaço democrático não é tão democrático quanto nós supomos. Eu conheço muito pouco da rede, mas eu já sei do uso que se faz dos algoritmos e da possibilidade que tem de que nós sejamos pautados pelas informações que nós mesmos inserimos na rede. Então, é uma linguagem nova. E eu acho que, diante da linguagem nova, o que a gente precisa fazer é conhecer. E um texto do Shakespeare que eu amo, uma fala que tem na Tempestade, e é uma parte que o Caliban resolve se revoltar contra o Próspero, e ele diz isso: eu vou te amaldiçoar com a língua que você me ensinou. Então, a gente, até para dominar, até para ter controle, a gente precisa aprender a linguagem. E o que não é possível é que a gente se feche ou brinque de avestruz nesse momento. Eu acho que quanto mais se falar e quanto mais se pesquisar e buscar conhecer sobre o que está acontecendo e sobre esse novo momento, melhor pode ser a nossa atuação. Mas eu também entendo que existe um espaço que é humano, que é individual e que é, sim, privado. Isso, na minha formação, e aí eu sou uma mulher do século passado, essa rede valorativa traz a privacidade como um valor em si. E eu não acho que o que a gente assista a pretexto de ser chamado de liberdade, de democracia, seja liberdade ou democracia, quando isso ultrapassa o limite do indivíduo, do que deve ser preservado. Ninguém fala tudo o que quer, ninguém se exibe do jeito que é. Muitas vezes, nem depois de 20 anos de terapia, para o próprio terapeuta, a gente consegue fazer isso. E o Nelson Rodrigues dizia que se as pessoas conhecessem as intimidades umas das outras, ninguém se cumprimentava. E isso é fato. Então, a privacidade é um valor humano e é um valor que eu entendo que deva ser preservado se a nossa ocupação for a afirmação da humanidade. Porque já se fala aí em pós-humano, em a inteligência artificial tomando conta de vários espaços que a rede valorativa que existia era tecida na humanidade. Então, assim, para o que eu imagino como uma sociedade que deva ser democrática, plural e cada vez mais livre, eu acho que a gente precisa afirmar, sim, que num ambiente da intimidade e da privacidade, isso deve ser preservado como um valor. Mas no espaço público não há possibilidade de se criar esse ambiente de preservação que diga respeito ao coletivo.
E, finalizando, eu tenho um colega que é magistrado e que ele dizia assim, na época do auge dos grampos, todo mundo grampeado, todo mundo vazando grampos de todo mundo, ele dizia assim, se o meu telefone estiver grampeado, meu casamento acaba, mas a república fica de pé. Então, eu acho que a gente precisa preservar o que a gente tem de mais genial, que é assim, que é essa condição humana mesmo, precária, contraditória, errante, com direito à incoerência, com direito de errar umas vezes, acertar outras, mas publicamente entender que esse espaço não é um espaço que diga respeito à nossa intimidade, muito menos à nossa privacidade. Eu tenho uma dificuldade, porque eu, além de juíza no Rio, eu sou ouvidora do tribunal e sou responsável pela Lei de Acesso à Informação, que fica alocada na ouvidoria. E quando a lei começou, quando entrou em vigor e aí as demandas começavam a chegar, e aí eu mandava as demandas para os servidores responderem, ou para os magistrados responderem, a reação era sempre em forma de pergunta. Mas por que querem saber disso? Como se fosse uma ofensa pessoal o controle que se faz da vida pública. Então, acho que público é público. O que a gente não consegue explicar na vida pública é porque não tem explicação, e aí a gente precisa pensar se deve existir ou não deve existir como controle, mas a privacidade, e aí eu falo da possibilidade do juiz, como indivíduo, utilizar as redes sociais, porque há muitas críticas com relação a isso também, se o juiz deve usar a rede social, deve falar fora dos autos. Eu acho que o que diz respeito à vida pública, ele tem um limite e ele tem uma forma de atuação que deve ser compreendida como atividade pública referente ao trabalho. E o que diz respeito à vida privada é direito dele, desde que isso não impacte na escolha que ele fez de trabalhar na vida pública, porque isso é uma escolha que se faz. A gente não é obrigado a escolher o caminho da vida pública, mas tem um limitador e tem um custo para quem faz essa escolha. Eu esqueci. O meu ponto foi de... O meu ponto é de... eu entendo a questão da publicidade com as mídias. Nós estamos diante... E as mídias e a publicidade é uma arena que tem tensões hoje. E vai ser assim sempre. Tensão sobre o uso e os valores com que se instrumentaliza através das mídias. E isso traz um mundo novo, como você disse. Um mundo novo que se esconde, às vezes, diante das mesmas palavras, como sempre. O Zygmunt Bauman, outro dia, estava dizendo uma frase que significa um pouco esse negócio, quer dizer, o que é que é o que a gente tem discutido, o que é essa privacidade, esse valor que você diz. Essa que é a questão, o que é agora, porque mudou. Né? E o Bauman, ele diz o seguinte: ontem eu encontrei com uma pessoa que estava contente porque tinha feito 500 amigos num só dia no Facebook. Aí ele diz, eu tenho 90 anos, não consegui ter 5 ou 10, quer dizer, quanto vezes ele com que... Então, o Mangabeira diz que o que distingue uma geração de outra não são os novos problemas, mas as novas soluções para os mesmos problemas. Então, essa questão do privado e público existe sempre, não é? O que é amigo existe sempre. O Toffoli mencionou de que os julgamentos no Supremo foram sempre públicos. E foram. Qualquer um podia se sentar lá e ouvir. O que mudou é que
agora você tinha, era de um público seleto e excludente. Outro dia, e agora você aumentou. Agora é transparente. Agora é transparente. Agora você aumentou o que já era público. A questão, então, é de audiências. E quanto mais você aumentar essa audiência, mais democracia você tem. Para você ter acesso, não para você julgar, mas para ter acesso você tem. Essa que é o roteiro da democracia. Você discordou de mim? Não. Não, discordou. Eu vi você discordando. Eu vi você discordando. Isso pode ser um indicativo de democracia, mas não necessariamente é democracia. Não. Eu também não disse. Olha, um bom argumentador, o Thoron sabe, é colocar na boca do outro o que ele não disse. Perguntas? Bom, eu tenho só uma observação a respeito da empatia, da inveja, da transparência e da publicidade. Né? Esse coreano que eu mencionei ontem, que escreveu esse livro sobre a Sociedade da Transparência, também escreveu um outro livrinho chamado A Sociedade do Cansaço. Em que ele... Essa é a tese do Alckmin. Ele vai ganhar porque a sociedade está cansada. Essa é a tese. Do cansaço, ele diz o seguinte: o século XX, o século passado, enfim, o grande problema do século XX foi como lidar com as epidemias. E quando apareceram os antibióticos, você conseguiu começar a lidar com esse negócio. A doença do século XXI, disse ele, por conta da transparência, é outra. Como lidar com depressões. Essa situação que você apontou como paradigmática, boa, nós temos que enfrentar, dizer, já está gerando um problema danado, porque todo mundo na sociedade da transparência criou uma obrigação que não tinha antes. Ele tem que se realizar a todo custo e se arrebenta e entra em depressão. Não sei se é isso o que a gente pode dizer a respeito dessa situação que a gente está vivendo. Mas, em todo caso, a propósito da sua observação, o que a gente percebe nesse momento, acho que você disse isso, Andréia, de alguma forma, não? O que a gente percebe na relação público e privado não é propriamente uma eliminação do público via transparência. Não, o que a gente tem é a chamada privatização do público. O público não é mais público. Você apontou coerentemente, as instituições estão meio privadas. Por que foram privatizadas? É que a gente está meio sem saber o que fazer. Se o século XV, XVI, XVII mudou o conceito de verdade da antiguidade, que era substancialista, e criou uma outra noção de verdade, que é essencialmente nominalista, a grande pergunta que se fez lá atrás é, bom, então o que é que salva tudo da subjetividade? A resposta foi pensar direito, pensar corretamente, não pensar matematicamente. Razão. Morreu. Razão. Morreu. E é isso que está sendo... Sabe quem a matou? O progresso. Só que o diabo é que está gerando depressão. A grande tragédia dos nossos... E acho que a gente tem também uma publicização do privado nessas redes sociais também, né? Porque é isso, as pessoas acabam colocando o exemplo que você deu da escolha da escola, entra nas redes. E é complicado porque também quando a gente fala em redes sociais dá a impressão que tem diversas, né? Mas a rigor a gente está falando de 2, 3 que são dominadas por 1 ou 2 agentes globais que controlam tudo isso, né? E que no dia que eles resolvem, não pode mais ter o like, não pode, simplesmente isso é mexido ali
no algoritmo ou no aplicativo e a gente fica sem nenhuma democracia. É uma ilusão de democracia também. Eu tive... Ô, Joaquim, eu considero um privilégio poder ouvi-lo. Muito obrigado. Você... Sempre achei isso. Muito hoje, obrigado. Ainda mais. Muito obrigado. E a sua fala gerou em mim uma inquietação que eu na verdade, preciso de um esclarecimento. Achei muito sábia a comparação que você procurou fazer, ou o paralelo que você traçou, entre o Banco Central e o Supremo Tribunal Federal. Mas você faz uma crítica ao Banco Central quando desenvolve uma ortodoxia, porque há algo que é o desejo, e esse desejo traz uma variável que acaba por fazer o interesse. A ortodoxia. Se eu entendi bem a sua fala. Isso mesmo. Mas aí você faz uma comparação entre a ortodoxia e a dogmática, né? E quando você faz isso, me veio a ideia de que o respeito à dogmática implicaria se eu compreendi bem, a exemplo do que você falou do Banco Central, se isso implicaria na falência do próprio sistema judicial, esse respeito à dogmática. Entendi bem ou não? Mas eu sigo adiante. Por isso, quero saber a pergunta toda, não vou dizer no meio. Não vou... Mas se eu entendi bem, minha cabeça andou por um campo assim, de uma leitura do tempo de estudante, que era a lembrança de um trabalho do Engels, A Origem do Estado, da Família e da Propriedade, quando ele diz o seguinte, que a sociedade precisou de meios bárbaros para sair da barbárie. E eu pergunto a você o seguinte, no combate à corrupção, o respeito a direitos e garantias, ou a ortodoxia do direito, ou dogmática, como quer que nós chamemos, engessaria o sistema, implicaria, digamos assim, uma dificuldade de funcionamento do sistema que precisaria ser superada em nome, digamos assim, ou do resgate das instituições, ou do combate eficaz à corrupção, do que quer que seja. Quer dizer, onde é que nós estamos navegando? Porque isso também me dá um pouco de depressão. Eu fiquei sem entender bem, embora do começo ao fim eu te aplaudi. Não entendi direito por quê, mas agora eu vou entender. Obrigado. Depois da pergunta do Técio e a sua, eu trago sempre um extra. Lê aqui. Rivotril. Não vou esperar você responder. Eu trago esse. Se vocês quiserem, quer dizer, está disponível. Aqui nesse negócio. Olha a Rosa e Silva, hein? Olha a Rosa e Silva. O não se percebeu tudo. O que está me preocupando, e aí esse é um pensamento in the making. E aí essa comparação minha da privacidade institucional, do processo deliberativo do Banco Central e do Supremo, é esse o nome técnico que eu tenho. Quer dizer, para que serve essa privacidade? E eu não estou interessado na circunstância de defender o político A, o réu A, ou aumentar o fluxo de recursos na economia ou diminuí-lo. Eu estou preocupado para que serve esta proteção em nome da privacidade para o desenvolvimento das teorias. Porque o Supremo e o Banco Central, eles adotam uma visão de mundo, uma teoria, que em princípio é hegemônica. Eu não li tão bem
o seu autor citado, mas li o Gramsci. Quer dizer, então é o seguinte, isso pode ser chato, hein? Quer dizer, o que eu penso é o seguinte, o que Jobim falou de máscara é um muro para proteger a ortodoxia financeira e a dogmática jurídica em seus componentes básicos. Por exemplo, e aí eu estou vendo quais são esses componentes básicos. O Banco Central só lida com a moeda, que é do Estado. E o Supremo só lida com a lei, que é do Estado. Direito que seja fora do Estado, não é. Não é a moeda do Supremo. Não é a moeda. Então, quais são... Eu posso dizer que prevalece no Rio de Janeiro um raciocínio apenas sobre dogmática, vai enfrentar a situação do Rio? Não vai. O Banco Central faz desemprego como política pública. O Supremo nosso, o Judiciário nosso, é porque a gente está afogado aqui. E vê os erros. Vai lá fora. Eu passei agora 2 meses lá fora. Fomos a Norte e Sul. É só elogios ao sistema de justiça nosso. Porque está funcionando. Com todos esses defeitos, está funcionando. Agora, o Banco Central, com desemprego de 12%, então, a inveja, ela não pode estar a serviço da desigualdade. Ela tem que estar a serviço da igualdade. E, nesse sentido, o judiciário nosso, ao ser aberto, eu acho que protege muito mais o seu valor básico, que é liberdade, do que o Banco Central está conseguindo o seu objetivo básico, que é a igualdade. O problema do Brasil hoje não é liberdade. Essa é plena. Porque o sistema judicial nosso consolidou isso. O problema básico é a igualdade. Então, eu tenho vários outros elementos sobre isso. E uma coisa que me impressiona, alguém leu aqui algum artigo de algum economista sobre o novo prêmio Nobel, Robert Taylor? Ninguém leu, os economistas nossos recusam, porque eles dizem, porque o prêmio Nobel tem uma nova racionalidade. Ele está constatando uma nova racionalidade econômica, que o mundo já está constatando, os nossos se recusam a discutir. Então, a minha preocupação é como esses muros de privacidade institucionais corroboram o atraso. Okay. Agora, a dogmática, vou chegar lá, um instantinho só. A minha amizade com o Técio a fama, a minha amizade precede o Técio. Mas a gente fez uma pesquisa em 70, não sei quanto, sobre invasões urbanas, que alguns dizem que é um clássico, não sei se... que eu peguei os dados da realidade e chamei quem para discutir? Porque eu não sabia o caminho. Eu chamei dogmáticos, Mangabeira, isso em 70, Boaventura, Técio, Eu sei que a dogmática sozinha não vai atender aos pedidos de a indignação. Agora, se você pegar, e aí encerro,
Meu primeiro, sobre o mensalão, nós escrevemos da FGV 77 artigos no Correio e 60 e tantos no Globo. O meu primeiro artigo é o seguinte: o mensalão é uma arena, é uma tensão entre proteção aos direitos, ao due, viu? Entre a proteção ao devido processo legal e a moralidade da administração pública. Então, o meu raciocínio é o seguinte: a gente tem que reconhecer essa tensão para criar uma oportunidade nova. Como isso vai ser, depende de cada geração capaz de dar novas respostas ao velho problema. O problema da democracia é esse: como assegurar o due process of law num ambiente onde nós estamos hoje, em que a moralidade pública e privada é isso. Então, como fazer isso? Só se perguntando ao Toffoli, porque eu não sei fazer. Bom, trocar esse é o dilema do Fausto. Mas O sentido amplia, mas bitola, mas paralisa. A ação vivifica, mas bitola. O drama dele com o diabo. Bom, eu estou, mais uma vez, a gente pensa que não pode ser melhor e vai cada vez ficando melhor. Aí é muito bom. Tomara que meu próximo negócio caia na vara da doutora Andréia. Olha, meu filho diz que eu costumo privilegiar as mulheres, hein? Eu não sou tão homem assim não, viu? Eu não sou tão homem assim não. A minha pergunta vai... Eu vejo o professor Joaquim com esse otimismo humanista dele. Até a visão das redes é otimista, porque ele é um homem otimista, né? E essa visão que se tem no exterior do nosso judiciário, professor, não será que é porque apenas a gente está aprendendo um bocado de gente e está saindo no jornal, não, hein? Não sei se isso é tão bom. É para você perguntar. Eu falei que eu acho bonito. Falei que eu acho bonito. Meu ponto é aquele: mais jornais, mais redes, mais mídia, mais imprensa, mais fontes, é sempre bom. É porque eu não sei se o Raul já foi aí, mas tem uma pesquisa do Altman, que é um sociólogo americano, que ele diz o seguinte, que se você tem uma doença e houve 7 médicos, você tem 30% mais de chance de de se curar do que se você ouve um só. Eu ouço 14, ainda estou aqui. Agora você me lembrou aquela piada clássica que o camarada encontra outro e diz: e fulano teve isso, teve aquilo, não sei o que lá, e morreu. Mas não chamaram o médico? Não precisou. Agora, eu só tenho uma experiência que eu acho que talvez seja muito importante, que é o que a gente conseguiu de avanço na afirmação dos direitos de famílias, que é recentíssimo, e o direito de família tem mudado como poucos ramos do direito na afirmação e na inclusão da diversidade, no reconhecimento da pluralidade e na pactuação de dissensos. O Luc Ferry tem um livro que chama Famílias, Amo Vocês, que ele estuda um pouco esse deslocamento da vida pública, do espaço da vida privada para a vida pública, e ele faz referência a um livro do Pascal Bruckner, que eu adoro, que chama Euforia Perpétua. Okay. A Euforia Perpétua. E nessas obras, o que se percebe é que o espaço da construção desse novo modelo otimista, que eu também sou, que é a possibilidade da gente construir a convivência humana
pactuando dissensos, porque ninguém precisa pensar igual para viver em grupo. E o que a gente tem experimentado com essa fragmentação no mundo, e especialmente no Brasil, é um abismo com pouca possibilidade de reconstrução de pontes. Então, eu acho que a gente tem um papel, a gente que tem tempo para pensar, que reflete sobre essas possibilidades, que tem vontade de viver. A gente é altruísta pela mais egoísta das razões, né? Nem que seja porque a gente quer viver num ambiente melhor, porque não se aguenta mais viver nesse ambiente. Eu acho que a gente tem um compromisso com a distensão desse ambiente coletivo que a gente vive. A gente trabalha em universidade, a gente lida com muita garotada, e eu acho que nesse momento um discurso de possibilidades de diálogo, de construção e de afeto é um modelo que funcionou e tem funcionado na construção do direito das famílias e que a gente devia importar para o espaço público. Eu acho que sim. Eu acho que a gente vai, infelizmente, ter que encerrar agora, porque temos mais vezes. Bravo! Só para vocês terem uma dimensão do meu otimismo, é que eu sou Vasco e entrei com a petição agora contra o Eurico Miranda. Isso é que é confiança na justiça. É isso é que... Obrigada. A gente pode fazer o chutão.